O quanto sabemos sobre o espaço? Para nós, pessoas do século XXI, parece que sabemos muito. Nenhum canto do universo pode escapar à nossa atenção. E pensamos que já entendemos como o mundo funciona. Mas será que é assim mesmo? Às vezes, o universo nos dá um puxão de orelha, trazendo novos mistérios. Foi exatamente isso que aconteceu no outono do ano passado. Um ano maluco, quando cientistas descobriram um planeta cuja própria existência coloca em dúvida a visão tradicional que temos sobre a evolução e a vida dos corpos celestes. Como vocês sabem, o céu estrelado nunca fica sem a atenção dos terráqueos, armados com satélites e telescópios. Um deles é o Transiting Exoplanet Survey satélite da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, projetado para buscar exoplanetas e sistemas planetários fora do Sistema Solar. Os objetivos desse programa, realizado por um grupo internacional de astrônomos, são bastante ambiciosos. Em primeiro lugar, trata-se da busca por exoplanetas semelhantes à Terra, que no futuro podem se tornar um lar potencial para a humanidade. O programa já descobriu muitos tipos de planetas que não se parecem com aqueles que existem no nosso pequeno sistema solar. Mas em setembro de 2020, os cientistas viram algo absolutamente único. E não se trata apenas de um exoplaneta, mas de um mini-sistema planetário inteiro, que em princípio não deveria existir. O que exatamente ela é? Quando os astrônomos observavam o trânsito do NAS-ATESS na constelação de Draco, a cerca de 80 anos-luz de nós, algo incomum chamou a atenção deles. Era um objeto enorme, localizado praticamente colado a uma anã branca pouco brilhante e girando ao seu redor em uma velocidade incrível. Para entender se era uma estrela ou ainda um planeta, os cientistas realizaram um estudo da radiação infravermelha do objeto usando o telescópio espacial Spitzer. O resultado chocou os cientistas. Além do fato de o objeto ser um enorme planeta, que recebeu o nome de WD 1856b, os cientistas descobriram que ele é frio e não quente. O que se pode esperar de um planeta que chegou tão perto de uma estrela? O limite superior da temperatura de WD 1856 é de apenas 17 graus Celsius, o que é comparável à temperatura da Terra. Só imagine, um planeta praticamente colado a uma estrela quase morta tem uma temperatura fresca e confortável para os humanos. Além disso, o tamanho de WD 1856b é comparável ao de Júpiter, e ela é 7 vezes maior que sua estrela moribunda. O próprio anão branco é bem pequeno, sendo apenas 40% maior que a Terra. Para imaginar como é essa dupla, basta visualizar a Terra girando ao redor da Lua, embora em proporção, o anão branco seja ainda menor em relação ao seu planeta. Concorde, é um espetáculo impressionante, mas isso nem é o mais estranho. WD 1856. B está tão perto da sua estrela que um ano lá dura apenas 34 horas terrestres. Isso é mais de 60 vezes mais rápido do que o tempo que Mercúrio leva para dar uma volta ao redor do Sol. Como um planeta pode estar tão perto de uma estrela e ainda ter uma temperatura tão baixa? Porque ele ainda não foi destruído pela radiação radioativa? A pergunta seria válida se estivéssemos falando de uma estrela comum como o nosso Sol, mas com as anãs brancas a situação é completamente diferente. O que elas realmente são? As anãs brancas são um dos caminhos finais da evolução das estrelas, cuja massa não é suficiente para se transformarem em estrelas de nêutrons. Para isso, a estrela precisa ter uma massa de pelo menos 10 massas solares. Já as estrelas menores têm apenas um destino. No processo contínuo de reações termonucleares de nucleossíntese, que é a principal fonte de energia das estrelas, cedo ou tarde chega uma fase em que a estrela se expande, transformando-se em uma gigante vermelha. Agora sua temperatura cai. No processo de reações de fusão subsequentes, a gigante vermelha esfria ainda mais, e em determinado momento, a estrela perde sua camada externa composta de gás, perdendo cerca de 80% de sua massa, e deixa para trás um núcleo de plasma com enorme massa e gravidade muito forte,
que se torna uma anã branca. Ela, por sua vez, também segue seu próprio caminho, esfriando cada vez mais e perdendo brilho. Isso significa que as anãs brancas são frias o suficiente para que planetas possam coexistir tranquilamente a uma distância tão curta delas? De jeito nenhum. Um ano antes da descoberta da WD 1856b, pesquisadores que trabalhavam com o telescópio do Observatório Europeu do Sul descobriram uma anã branca quente, envolta por um disco de gás de acreção, e um planeta parcialmente destruído próximo à estrela. Ao analisar a radiação da anã, os cientistas descobriram em seu espectro elementos incomuns, que literalmente formavam um disco ao redor da estrela. A conclusão era óbvia e implacável. Partículas de hidrogênio, oxigênio e enxofre ao redor da anã branca vêm da evaporação de um planeta parecido com Netuno, que está muito próximo e sendo destruído. Sob a influência da gravidade e de uma radiação radioativa suficientemente forte, a anã branca literalmente evapora e destrói o planeta, atraindo as partículas com seu poderoso campo gravitacional. Infelizmente, o mesmo destino pouco invejável espera no futuro distante os planetas do Sistema Solar. Então isso significa que WD 1856b não é o primeiro planeta a orbitar uma anã branca. Ela não é única. Na verdade, não. Se o planeta sobre o qual falamos antes está praticamente destruído pela sua estrela, WD 1856b está indo muito bem e não pretende se destruir ou evaporar. Este é o primeiro planeta desse tipo descoberto pelos cientistas. Parece óbvio, a anã branca destruindo sua companheira é quente demais. A vizinha WD 1856b, com pelo menos 10 bilhões de anos, é bem velha e fria. E não pode não só causar danos ao enorme planeta, que, apesar de seu tamanho, é muito mais leve do que ela, mas também nem sequer aquecê-lo o suficiente. Então qual é a contradição e o mistério para os cientistas? A pergunta é a seguinte: como WD 1856b conseguiu sobreviver à transformação de uma gigante vermelha em uma anã branca, que sempre é acompanhada por uma poderosa explosão e ejeção de gás? Normalmente, quando uma estrela perde suas camadas externas, ocorre uma liberação de energia tão intensa que todos os objetos próximos são destruídos e seus destroços podem ser atraídos pelo poderoso campo gravitacional do núcleo estelar exposto. WD 1856b, de alguma forma, chegou muito perto de sua anã branca e conseguiu permanecer intacto, disse Andrew Vanderburg, professor associado de astronomia da Universidade de Wisconsin, Madison. O processo de formação de anãs brancas destrói os planetas próximos, e tudo o que depois se aproxima demais normalmente é despedaçado pela enorme gravidade da estrela. Ainda temos muitas perguntas sobre como WD 1856b acabou em sua posição atual e sobreviveu. Mas, se WD 1856b conseguiu sobreviver, isso significa que a Terra também tem chance de não ser despedaçada quando o nosso Sol passar por essa mesma transformação sombria daqui a muitos bilhões de anos? Talvez tudo dependa da massa do planeta. Se a Terra tivesse o tamanho de Júpiter, ela conseguiria sobreviver. Infelizmente, não. A existência de WD 1856b não comprova que planetas sobrevivam à explosão de uma gigante vermelha. Além disso, mesmo que não fosse destruída, WD 1856b teria o mesmo destino que o planeta sobre o qual falamos anteriormente. Ela seria queimada e gradualmente destruída por uma anã branca, jovem e quente. Isso significa apenas uma coisa: no momento da explosão da gigante vermelha, WD 1856b deveria estar pelo menos 50 vezes mais distante de sua estrela do que está agora, e só muito depois teria migrado para perto da anã branca. Como isso aconteceu? É óbvio que, apesar de sua poderosa gravidade, o núcleo estelar não conseguiria atrair para si um objeto tão distante e massivo.
As hipóteses que os cientistas propõem a esse respeito são numerosas e variadas. O caso mais provável está relacionado a vários outros corpos do tamanho de Júpiter, próximos à órbita original de WD 1856b, observou Julieta Becker, pesquisadora do 51 Pegasi B na área de planetologia no Caltech, Instituto de Tecnologia da Califórnia em Pasadena. A força gravitacional de objetos tão grandes pode facilmente gerar instabilidade e empurrar o planeta para dentro. Mas por enquanto ainda temos mais teorias do que dados. Infelizmente, por enquanto só nos resta especular como o WD 1856b acabou em sua posição. Será que ela sobreviveu à explosão do gigante vermelho? Conseguiu resistir à radiação de uma jovem estrela de plasma? Ou fez uma jornada longa e misteriosa até acabar na órbita de uma anã branca? Os cientistas planejam obter novos dados sobre esse mistério com a ajuda do futuro telescópio espacial James Webb. Enquanto isso, só nos resta esperar por novidades e refletir sobre o quanto ainda sabemos pouco sobre a estrutura deste mundo. Em 1950 foi lançado o romance de Ray Bradbury, Crônicas Marcianas. Mas será que o escritor poderia imaginar que o título de sua obra ganharia um significado nada fantasioso? 70 anos depois, milhões acompanham notícias de Marte. E hoje eu tenho uma notícia quente para vocês. Temperatura de menos 90 graus direto do mar marciano de Acidalium. Então, como já sabemos, em 18 de fevereiro de 2021, o rover Perseverance pousou na superfície marciana. Os cientistas também se orgulham de terem descoberto um campo de pedras, permitindo que os terráqueos vejam uma foto panorâmica das pedras marcianas. É difícil para o trabalhador Perseverance operar nessas condições, mas não se preocupe. As rodas do Perseverance foram projetadas para desafios ainda maiores. Elas garantem ao rover uma aderência de bulldog ao terreno marciano graças a motores individuais em cada roda, raios e tubos de titânio e nada menos que 48 garras para agarrar o solo. Naturalmente, pedras de 40 centímetros de altura não são problema para ele, e isso não é tudo. De altura em centímetros. Isso significa que o rover pode girar 360 graus com facilidade, o que o livra de derrapagens. Seria ótimo se a Trachas adotasse essa tecnologia. Tudo isso é tão incrível que impressiona. É o gênio dos cientistas e engenheiros do aparelho. Mas por que esses talentos perdem tantas células nervosas todos os dias? É porque todo talento se preocupa com sua criação. Cada passo, cada queda para eles é uma experiência emocional. Espero que meu canal seja visto por quem realmente se interessa pelo assunto. Ele se interessa pelos mistérios do seu planeta natal e de todo o universo. E você acredita nas palavras de Vanga? Vão encontrar vida no espaço e ficará claro como a vida surgiu na Terra. Afinal, ao explorar o espaço, aprendemos mais sobre nós mesmos e sobre nosso lar chamado Terra. Mas vamos voltar ao herói da nossa reportagem, o rover Perseverance, ou melhor, ao seu pupilo, o drone Ingenuity. Foi ele quem fez seus criadores ficarem bastante nervosos. O primeiro voo do drone estava previsto para acontecer em 8 de abril, depois foi adiado para o dia 11, mas infelizmente. Em resumo, para todos que acompanham as crônicas marcianas, o Departamento de Imprensa da Agência Espacial Americana, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, informou que o voo não acontecerá antes de 14 de abril. O que aconteceu? Recentemente, o Perseverance enviou uma ótima selfie com o drone para a Terra, e a culpa foi do software que apresentou uma falha. Infelizmente, a cobertura de Wi-Fi sem senha em Marte ainda deixa a desejar e a atualização demorou muito tempo. Acho que dá para perdoar os especialistas por esse erro. Afinal, a atmosfera rarefeita de Marte é apenas 1% da atmosfera da Terra. Nessas condições, qualquer um pode se confundir. O software já foi atualizado e a direção do movimento do Ingenuity é conhecida. O que era de se esperar, afinal o pequeno, pesando apenas 1,8 kg, está equipado com 2 potentes rotores coaxiais de 1,20 m de diâmetro, que giram a uma velocidade incrível de 2.500 rotações por minuto. Aliás, um fato. Antes do pouso do rover Perseverance na superfície do planeta vermelho, outro rover chamado Curiosity
comemorou um tipo de aniversário. Esse veterano, que é uma verdadeira laboratório químico autônomo, chegou a Marte em 6 de agosto de 2012. Durante sua missão, ele reuniu um verdadeiro arquivo de paisagens marcianas e até hoje envia regularmente para a Terra a previsão do tempo em Marte. Esperamos que o Perseverance repita o sucesso de seu colega e trabalhe com a mesma eficiência. Embora não é garantido. Não faz muito tempo, a internet foi à loucura com as imagens da superfície do Rebelde Vermelho. Centenas de milhares de pessoas discutiram as imagens enviadas pelos robôs marcianos aos seus criadores. Nelas, um arco-íris é claramente visível. Mas será que um arco-íris pode brilhar com suas cores em Marte? Claro que não. Na Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço explicaram a foto incomum de Marte. O arco-íris surge quando a luz reflete em gotas de água, porém aqui falta água para a condensação e está frio demais para que ela fique líquida. Esse arco é um reflexo da lente. Mas então, como podemos explicar essas marcas estranhas na superfície de Marte? Aguardo suas sugestões nos comentários. Na verdade, há pouco tempo, o Perseverance deixou seus criadores felizes com o sucesso de um experimento único, revolucionário para toda a humanidade. Como se sabe, a principal missão do rover é coletar solo marciano e buscar vestígios de vida biológica. Mas o incansável trabalhador conseguiu extrair o primeiro oxigênio da atmosfera do planeta vermelho. De acordo com a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, esse sucesso incrível foi possível graças a um dispositivo muito compacto, chamado Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, ou simplesmente Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Com a ajuda dele, foram extraídos 5,4 gramas de oxigênio. Essa quantidade deve ser suficiente para aproximadamente 10 minutos de suporte à vida de um astronauta. O aparelho levou só 1 hora para isso, mas precisou de 2 horas para se preparar para o experimento. Mas será que isso é tão importante quando a ficção científica se torna realidade? Talvez não seja coincidência que Evgeny Dolmatovsky, autor de letras famosas, tenha prometido que em Marte as macieiras floresceriam. Este é só o primeiro passo, mas muito promissor. Talvez o tempo em que as pessoas poderão apreciar os pores e nasceres do Sol azulados de Marte não esteja tão distante. Sim, devido à atmosfera rarefeita, os amanheceres e entardeceres desse planeta são bem diferentes dos da Terra. Aliás, o oxigênio em Marte é necessário não só para a respiração dos astronautas, mas também para o combustível dos foguetes. Então, parece que a viagem só de ida para o planeta vermelho está cancelada. Transportar 50 toneladas de oxigênio e 14 de combustível para 4 astronautas em ida e volta seria impossível para os especialistas. Agora, a produção de combustível diretamente no local já não parece tão fantástica graças à tecnologia inovadora e muito promissora Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Seu princípio de funcionamento é separar os átomos de oxigênio das moléculas de dióxido de carbono. Felizmente, em Marte há bastante disso, nada menos que 96%. Existe algum limite que nós, como humanidade, nunca iremos ultrapassar? Existem lugares que nunca conseguiremos alcançar por mais que tentemos? Como se descobriu, existe sim. Mesmo com métodos incríveis de ficção científica, continuamos presos a um grande bolsão do universo e a matéria nele existente. Então, quantos universos existem de fato e até onde a humanidade conseguirá ir em sua profundidade? Ao olhar para o céu noturno, parece que vemos as estrelas nascendo e morrendo novamente em um ciclo que parece infinito. No entanto, não é assim. Imagine a Via Láctea, com um diâmetro de até 200 mil anos-luz, contém de 90 a 450 bilhões de estrelas. Responda à pergunta: quantas estrelas nascem aqui em um ano? Milhões? Milhares? Mas na verdade são apenas cerca de 3. Surpreso? Só 3 estrelas nascem por ano. 96% das estrelas do universo já se formaram. Vivemos no fim da era da formação estelar. Agora habitamos o novo começo do fim do universo como o conhecemos. Além disso, a formação de novas estrelas continuará desacelerando.
Mas isso está longe de ser tudo. Acontece que o universo está fugindo de nós. Além disso, a Via Láctea não está sozinha. Junto com Andrômeda e mais de 45 galáxias anãs, elas formam o Grupo Local, uma região com cerca de 9 milhões de anos-luz de diâmetro. Você pode considerar isso como a nossa vizinhança galáctica? A partir daqui, mais de uma centena de grupos de galáxias, como o Grupo Local, compõem o superaglomerado Laniakea, que por sua vez é apenas um entre um número enorme de superaglomerados. No total, atualmente existem cerca de mais de 2 trilhões de galáxias que compõem o que chamamos de universo, como o vemos neste momento. Infelizmente, mesmo que conseguíssemos viajar à velocidade da luz, cerca de 93% das galáxias que vemos atualmente já não podem ser estudadas. Por que essas galáxias já estão fora do nosso alcance? Isso está relacionado à forma como as galáxias começaram a existir desde o Big Bang, simplificando, cerca de 10 elevado a menos 36 segundos após o Big Bang. O universo jovem era uma bolha muito pequena de energia. No entanto, ela não era completamente homogênea. Algumas partes eram um pouco mais densas do que outras, o que teve consequências sérias no futuro. No processo chamado de inflação cósmica, o universo observável se expandiu rapidamente, passando do tamanho de uma pequena esfera para trilhões de quilômetros em uma trilionésima fração de segundo. Isso ocorreu tão rápido que as pequenas diferenças de densidade foram esticadas de tamanhos subatômicos a distâncias galácticas. E é só por isso que o universo visível é composto por regiões mais e menos densas. As Kármán do universo são preenchidas com um pouco mais de matéria do que o espaço ao redor delas. No fim, até essa breve, porém forte inflação terminou. As forças gravitacionais tentaram reunir e unir tudo. O Grupo Local é a nossa casa no imenso universo. Mas em escalas maiores, além dos bolsões comprimidos, a expansão do espaço não parou. Isso mostra que o Grupo Local está cercado por matéria, mas nenhuma dessas estruturas e galáxias está presa gravitacionalmente a ele. Quanto mais o universo se expande, maiores ficam as distâncias entre nós e outros centros de gravidade. Mas o pior é que o universo está acelerando sua expansão. Ainda não sabemos por que isso ocorre, por isso criamos diferentes hipóteses sobre a energia escura. Você pode imaginar isso como um certo efeito invisível que ajuda a acelerar a expansão do universo. Por isso, tudo o que precisamos saber agora é que o universo está se expandindo cada vez mais rápido. Essa expansão significa que existe um horizonte cosmológico ao nosso redor. Tudo o que está além desse limite começa a se mover em relação a nós em um ritmo mais rápido do que a velocidade da luz. Portanto, tudo que ocorre além do horizonte é inacessível e dificilmente será acessível. Não poderemos interagir com isso. De certa forma, é parecido com o horizonte de eventos de um buraco negro. 93% das galáxias que observamos hoje já o ultrapassaram e estão perdidas para nós para sempre. Mas espere um segundo, se não conseguimos interagir com elas de forma alguma, por que ainda conseguimos observá-las? Mas aqui podemos agradecer a luz. E embora a velocidade da luz seja a forma mais rápida que conhecemos de viajar pelo universo, ainda assim ela precisa de um certo tempo para percorrer a distância de um ponto a outro. A cada segundo recebemos luz de trilhões de galáxias além do horizonte. Quando a luz delas foi emitida, estavam mais próximas. Estudamos seu passado e onde estavam então. Dessa forma, o universo visível é literalmente maior do que o universo com o qual podemos interagir. De certa forma, o universo escreve para nós um enredo incrível, mostrando fenômenos que agora estão para sempre inacessíveis para nós. Só podemos observá-los durante um longo período de tempo quando sua luz alcançar nossos telescópios. O universo continua se expandindo em tempo real. É impressionante perceber isso. Todas as regiões do universo fora do grupo local cruzarão nosso horizonte cosmológico. Quando isso ocorrer, a luz delas não chegará mais até nós e, assim, desaparecerão na escuridão. A cada momento da sua existência, 50 mil estrelas atravessam o horizonte e desaparecem para nós. Desde que você começou a ver este vídeo,
cerca de 20 milhões de estrelas já ficaram fora do nosso alcance para sempre. Entendi. Mas se 93% do universo visível está além do horizonte cósmico e se perdeu para sempre, ainda assim devem restar 7% que estão ao nosso alcance. Esses são todos os aglomerados de galáxias a menos de 19 bilhões de anos-luz de distância. No momento, elas ainda se afastam lentamente, então ainda podemos tentar alcançá-las, mas as chances diminuem a cada segundo. Tudo o que está a mais de 6 milhões de anos-luz de distância está se afastando de nós. Porém, grupos de galáxias próximos se afastam mais devagar, criando uma janela para alcançá-los, mesmo na velocidade da luz. A viagem até o grupo de Mofeia, o aglomerado de galáxias mais próximo fora do nosso grupo local, levaria 12 milhões de anos. Suponha que, se alguma civilização incrivelmente avançada tentasse fazer isso, sua esfera inevitável de influência poderia se expandir para centenas ou milhares de galáxias. Podemos afirmar com segurança que os humanos não farão essa viagem, pelo menos com tecnologias que estejam nem remotamente na vanguarda do pensamento científico. Para a humanidade, o grupo local é a maior estrutura da qual faremos parte algum dia. Afinal, até mesmo viajar entre as estrelas desse grupo já seria uma conquista de proporções colossais. À medida que a energia escura afasta o resto do universo de nós, o grupo local ficará cada vez mais unido. Todas as suas galáxias, grandes e pequenas, se unirão, fundindo-se em uma única galáxia elíptica gigante, com o nome peculiar de Andrômeda Via Láctea, ou Lecômeda. Esse processo pode romper grandes nuvens de gás e reativar temporariamente a formação de estrelas. E essa luz única será muito desejada, porque em algum momento as galáxias além da Milecômeda estarão tão distantes que se tornarão pequenas demais para serem vistas. Assim que isso acontecer, nenhuma informação além do grupo local será mais visível para nós. O universo desaparecerá do campo de observação visível. Um ser nascido em um futuro distante na Milecômeda pensará que o universo consiste apenas em sua própria galáxia. Quando olharem para o espaço vazio, verão apenas ainda mais vazio e escuridão. Eles não verão a radiação cósmica de fundo, não poderão saber sobre o Big Bang. Talvez eles não tenham a oportunidade de saber o que nós sabemos hoje. A natureza do universo em expansão, quando ele começou e como ele vai terminar. Eles podem pensar que o universo é estático e que sempre foi assim. Milecômeda será uma ilha na escuridão, tornando-se cada vez mais escura com seus trilhões de estrelas. O grupo local, sem dúvida, é um playground grande o suficiente para entreter seus habitantes por um tempo. Afinal, ainda não entendemos completamente como deixar nosso sistema solar. E se não nós, então nossos descendentes ainda terão dezenas de bilhões de anos pela frente para explorar nossa galáxia com mais detalhes. E temos muita sorte de existir neste momento perfeito para ver não apenas o nosso futuro, mas também o nosso passado mais distante, simplesmente olhando para o céu noturno. Mesmo isolado, o grupo local é nosso lar. A última fronteira da humanidade, talvez ao contrário dos sonhos dos escritores de ficção científica, se fecha nas proximidades da nossa casa. E o canal Hubble fará tudo o que estiver ao seu alcance para que o maior número possível de pessoas conheça a nossa pátria cósmica. Mas não conseguiremos sem o seu apoio. Você pode não só assistir, mas também compartilhar nosso vídeo e clicar no sininho para não perder nenhum novo vídeo.